Obrigado, Jamila. Muito boa tarde a todos. É um grande gosto estar aqui convosco nesta Academia Socialista para refletir convosco sobre este grande tema dos novos desafios da geopolítica, em particular depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. É caso para dizer que o mundo já não é o que era. Tem-se falado muito nestes últimos tempos do surgimento de uma nova ordem multipolar que iria substituir a ordem anterior. Há verdade nisso, mas isso não é toda a verdade. Porque a verdade é que nós tivemos um período longo, a seguir à Segunda Guerra Mundial e depois durante a Guerra Fria, daquilo que se chamou uma ordem bipolar, marcada pelos dois imperialismos, norte-americano e soviético. E depois, com a queda do Muro de Berlim, passámos para uma fase de uma hegemonia norte-americana que ficou muito reconhecida como uma fase de uma ordem unipolar que substituiria a antiga. Mas a verdade é que a afirmação de uma ordem multipolar é qualquer coisa que os manuais de relações internacionais já registram há pelo menos 15 anos, se não mais. Não é coisa de agora, do pós-invasão da Ucrânia. E isso deve-se, fundamentalmente, ao facto de ocorrer a afirmação das economias emergentes, os chamados BRIC, primeiro. Ora, os BRIC foram fundados em 2006, reúnem-se regularmente já desde 2009. E aí nós encontramos economias emergentes, como a China, como a Rússia, mas também outras, designadamente a economia indiana e o Brasil. E depois, mais recentemente, em 2010, logo, os BRIC tornaram-se em BRICS, com a adesão da África do Sul. E certamente terão visto, bem recentemente, a Cimeira de Joanesburgo destes BRICS concordou num alargamento desta estrutura de economias emergentes a outros 6 países. E havia 22 candidatos a integrar essa estrutura. E tivemos, então, aí importantes economias e players deste xadrez global, incluindo alguns países problemáticos na comunidade internacional, como o Irão, como a própria Arábia Saudita, e, portanto, temos um alargamento desta estrutura. E, portanto, a realidade multipolar já se vinha desenhando nestes últimos tempos. E dentro dela, em particular, a afirmação de 2 grandes economias, a China, evidentemente, disputando a primazia com a economia norte-americana e tendo definido como objetivo para 2049 tornar-se na economia líder a nível mundial. Porque 2049? Porque se celebra nessa altura o 100º aniversário da chegada do Partido Comunista Chinês ao poder. Mas, portanto, temos, evidentemente, na economia chinesa, no poder político chinês, uma realidade em afirmação e que altera os dados do problema de forma profunda. Mas devemos contar, nesse xadrez, também de modo especial, com o caso da Índia. A Índia ultrapassou a China em população este ano. Mais de 1.400 milhões de habitantes. Com um dado curioso que interessa registrar, é que a média de idades na Índia é de 27 anos. Não anda longe da média de idades na JS, mas estamos a falar da Índia. Ora, estas realidades evidentemente contam. Mas se tínhamos uma realidade da comunidade internacional em progressiva afirmação da sua multipolaridade, ainda razoavelmente fragmentada, então nós temos que dizer que depois da invasão da Rússia
contra a Ucrânia, essa invasão funcionou como um acelerador de partículas na ordem internacional. E nada mais pode ser como antes. Aquilo que está em causa na invasão da Rússia sobre a Ucrânia é muito sério, é muito grave, não apenas pelas razões óbvias da destruição e das consequências humanitárias desta guerra, mas também fundamentalmente porque o que está ali em causa é a ambição de estruturar a ordem internacional em bases novas, eu diria até em bases antigas, em bases em que a relação da força se sobrepõe às regras da ordem internacional. A Rússia julga-se no direito de pôr em causa a autonomia, a soberania, a liberdade da Ucrânia, em decidir sobre o seu futuro e pretende impor pela força a sua visão das coisas. E, portanto, este é um desafio, evidentemente, crucial para a ordem internacional, é um desafio fundamental para a Organização das Nações Unidas, para o multilateralismo que tanto defendemos, e é uma realidade que nós temos que olhar com muita atenção. A primeira coisa sobre a qual não deve haver dúvidas é sobre realmente as causas desta guerra. A União Europeia tem dito e repetido que esta é uma agressão violadora do direito internacional e uma agressão não provocada. E uma agressão não provocada quer dizer isso mesmo. Quer dizer que a justificação que a Rússia apresentou de um cenário de futura adesão eventual da Ucrânia à NATO está longe de ser uma justificação que legitime esta agressão. Desde logo porque a própria Rússia tinha aceito o princípio da possibilidade de adesão da Ucrânia à NATO, fê-lo num acordo, o Acordo de Budapeste de 1994, reafirmou depois num outro acordo de 1997 entre a Rússia e a NATO, em que, sob condição de os anteriores países de leste se absterem de abrigar armas nucleares, o princípio da adesão à NATO era aceite politicamente pela própria Rússia. E, portanto, não há nenhuma justificação nesse domínio para aquilo que depois verdadeiramente aconteceu. As explicações para essa invasão são muitas, há um debate sobre isso, mas sem dúvida que nós estamos a falar de uma operação expansionista, uma vocação imperial que a Rússia se julga no direito de fazer e de concretizar, mesmo com desprezo das regras do direito internacional e pondo em causa a própria legitimidade da Ucrânia existir como Estado independente. Como é que as coisas estão a correr? Mal para a Rússia. Esta guerra, que era uma guerra para acontecer rapidamente, perante uma potência mais fraca, afinal de contas, arrasta-se. Já vamos com 1 ano e meio de guerra e a verdade é que hoje podemos dizer que a Rússia não conseguiu nenhum dos seus principais objetivos militares. Tentou avançar para Kiev e desistiu, chegou a ambicionar ocupar Odessa e desistiu, concentrou-se na região do Donbass, mas mesmo aí não conseguiu até hoje consolidar posições, está confrontada com uma contraofensiva e, inclusivamente, com ataques ou contra-ataques ucranianos no seu próprio território. Mas se as coisas não estão a correr bem na frente militar, estão a correr muito pior na frente estratégica. Porque a verdade é que a Rússia conseguiu, no plano estratégico, tudo o que não queria. Revitalizou a NATO. Pouco antes desta guerra, o presidente Macron tinha dito que a NATO era uma organização em morte cerebral, pois a verdade é que temos agora uma NATO revitalizada, com compromissos dos Estados-membros com o investimento em defesa e em segurança, com o alargamento
da NATO, à Finlândia e à Suécia, que é qualquer coisa que certamente era impensável há poucos meses atrás, e também um reforço da unidade europeia, que certamente não estava nas contas da Rússia. A unidade europeia tem-se afirmado na resposta a esta crise, por um lado, com o apoio financeiro e militar, que é uma coisa sem precedentes na história da União Europeia para um país em guerra, depois com o apoio aos refugiados, a uma crise humanitária que está ali presente, depois ainda com sanções sem precedentes contra a economia russa e alterações estruturais verdadeiramente históricas, em particular aquela que se verificou na Alemanha, com o chanceler Olaf Scholz a promover uma mudança radical em que a Alemanha assume uma cota parte da sua responsabilidade no investimento em defesa. E, portanto, nós estamos perante uma alteração do quadro estratégico que é desfavorável à relação de forças para a Rússia e que a coloca num quadro de relativo isolamento. Eu sublinho o relativo porque, apesar de tudo, a Rússia teve 4 votos a seu favor na Assembleia Geral das Nações Unidas, contou com 30 e poucas abstenções na Assembleia Geral, vai encontrando alguns compradores alternativos para os seus produtos energéticos, conseguiu organizar uma cimeira com a África, está nesta parceria dos BRICS. É um isolamento substantivo, mas, apesar de tudo, um isolamento relativo na comunidade internacional e, por isso, a União Europeia tem tido dificuldade em aprovar resoluções de condenação da Rússia em alguns eventos internacionais, em particular no quadro dos países ACP ou Eurolat. Em todo o caso, não devemos sobrevalorizar a natureza da relação da China com a Rússia a este propósito. A China tem cultivado uma grande ambiguidade sobre esta relação. Certamente a Rússia é um parceiro para a China, mas não se pode dizer que um e outro sejam aliados nesta contenda. A China apresentou mesmo uma proposta de paz, a certa altura, cujo primeiro princípio era o respeito pela integridade territorial dos Estados soberanos. Qualquer coisa que a Rússia certamente não desejava ouvir. Finalmente, 2 notas. A primeira sobre o multilateralismo, para dizer que alguns têm apresentado o multilateralismo como a primeira vítima da nova ordem ou na nova desordem internacional causada por esta guerra. E há, do meu ponto de vista, muita precipitação nisso. É evidente que a condição da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto bloqueia a ação do Conselho de Segurança, mas nem por isso a Assembleia Geral se absteve de condenar firmemente a Rússia com uma maioria que reuniu mais de 140 países. Nem por isso o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, foi capaz de organizar operações humanitárias de salvação dos civis em Mariupol e também em outras situações, em particular no que diz respeito ao... Estamos quase a resolver este problema. Em particular no que diz respeito aos acordos para os transportes de cereais, que são tão importantes para a segurança alimentar, e, portanto, esse papel das Nações Unidas mantém-se muito relevante, como continua a ser para toda a agenda global. Finalmente, sobre o impacto de tudo isto na União Europeia. É claro que a União Europeia não podia ficar como era antes. O alto representante para os negócios estrangeiros disse que a invasão da Ucrânia fez surgir uma Europa geopolítica e uma Europa com uma consciência da sua relevância estratégica, que precisa de manter e valorizar a sua parceria transatlântica, mas precisa também de cuidar da sua própria defesa e de promover a sua autonomia estratégica e a sua autonomia de segurança. Muitas coisas têm vindo a mudar.
em particular no que diz respeito à dependência energética da União Europeia em relação à Rússia, no quadro da transição energética que está em curso. O que posso dizer-vos a concluir é que, certamente, perante um desafio desta magnitude, estamos melhor no quadro da União Europeia do que fora dela. E, portanto, a União Europeia reconfirma-se perante esta situação de enorme desafio como um instrumento fundamental de promoção de uma ordem multilateral inclusiva e também de promoção da paz e da prosperidade para os cidadãos do continente. Muito obrigado.